Queridos e amados irmãos e irmãs, sintonizado nesta noite, 12 de março de 2026. É preciso, sabem, é preciso ter consciência de que devemos estar unidos a Cristo para combater todo tipo de demônios na sociedade. A história se repete no tempo de Jesus. Quem é que estava surdo? Quem é que não queria ouvir? Israel foi surdo à palavra de Deus. Israel ficou surdo. Isto nós vemos no profeta Jeremias. Os contemporâneos de Jesus não somente que ficaram surdos, mas também cegos e surdos diante dos sinais do Mestre. Jesus vem para expulsar o demônio. Mas que demônio? Jesus vem para expulsar muitos demônios. O demônio do egoísmo que divide. Lembre-se, uma pessoa egoísta é uma pessoa que vai dividir. E quem divide é o demônio. Toda pessoa que divide está endemoniada. Toda pessoa que divide está endemoniada, porque o demônio divide. Então precisamos tirar o egoísmo que divide. Tirando o egoísmo que divide, nós tiramos o demônio. O espírito endemoníaco que luta contra a força do espírito da partilha, da fraternidade. Existe o espírito da partilha, o espírito da fraternidade. Esse espírito da partilha, esse espírito da fraternidade está presente em cada pessoa, está presente em cada comunidade. Pensa, as palavras que eu repito é porque elas são chaves. O espírito da partilha, o espírito da fraternidade estão presentes em toda pessoa humana e deve estar presente na comunidade, mas também na pessoa e na comunidade. Quando falo comunidade, pode ser tua família, mas é sobretudo a comunidade eclesial, a paróquia, a capela, a pastoral. Jesus vem para expulsar o demônio do individualismo que se coloca contra as correntes solidárias na sociedade. Meu irmão, minha irmã, se eu te dizer o que está passando pela minha cabeça, vamos demorar muito, mas é melhor continuar devagar e possa ser que depois o que passa pela minha cabeça e pelo meu sentimento, né, eu diga mais na frente. Demônio do individualismo. Esse demônio do individualismo se coloca contra as correntes solidárias na sociedade. Jesus veio para destruir os demônios com o poder de Deus e implantar seu reino de justiça e paz. Meus queridos, aqui eu vou fazer uma observação. Porque de repente você fala assim, mas eu pensava que era um espírito mesmo. E é um espírito, mas não um espírito como às vezes os pentecostalistas pregam e faz a gente entender, como fazem os chamados pastores que expulsam o demônio e sai demônio e a pessoa berra e a pessoa grita. Não.
Jesus está expulsando o demônio do individualismo, que se coloca contra as correntes da solidariedade na comunidade, na sociedade. E Jesus vai destruir esses demônios com o poder de Deus. E tirando os demônios, Ele inicia a colocar em prática o seu reino, que é de justiça e de paz. O texto de hoje começa assim. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Um demônio que era mudo. Você já viu um demônio mudo? Você pode até falar assim, mas como será um demônio mudo? Bom, o demônio mudo te destrói e destrói em nós nossa essência. Porque o homem e a mulher, todos nós fomos criados para escutar a Deus e para responder a Deus, para responder seus apelos. O homem é o parceiro, por dizer assim uma palavra, parceiro de Deus. O homem é depositário da sua palavra, ou seja, Deus quer que a sua palavra seja depositado em cada homem e em cada mulher. O espírito mudo é o contrário daquele do filho. Ou seja, é o egoísmo ao invés do amor. É divisão ao invés de comunhão. É ciúme ao invés de louvor. É desolação ao invés de consolação. É trevas ao invés da luz. É morte ao invés da vida. Ao invés de falar e comunicar ao Pai Celeste, o demônio mudo fecha-se ao Pai. O demônio mudo desune os irmãos na comunidade. O demônio mudo divide a comunidade e Jesus veio para eliminar do homem este espírito mudo. Quando muitas pessoas não se aproximam da palavra, aí está o demônio mudo, porque ele não quer ouvir os apelos do Senhor. Quando uma pessoa, ao invés de colocar amor em prática e coloca o egoísmo, ele está com o demônio mudo, e assim por diante. Depois que Jesus expulsou de uma pessoa um demônio que era mudo, olha só o que acontece, meu irmão. Olha aqui, os adversários, ou seja, os inimigos. Lembre-se que Jesus não tinha inimigo, mas tinha pessoas que se colocavam inimigas de Jesus, que é diferente. De repente você não tem inimigos, mas existem pessoas que se colocam como inimigas tuas. E estes adversários, estes inimigos de Jesus, o acusam dizendo: o que eles vão inventar agora? O que tem para dizer do bem que Jesus está fazendo? É por Beelzebub, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Como é que é? Sim, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ele só pode ser um demônio. Meus queridos, quando eles ficam sem meios justos, sabe, para criticar Jesus, os adversários atacam a pessoa de Jesus através de meios injustos. Eles atribuem o poder de Jesus para expulsar os demônios que não vêm de Deus e sim de Satanás. Olha o que estão dizendo. Ele não tem Deus, não.
não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Satanás. Mas os simples percebem. As pessoas simples percebem que através da ação de Jesus, que liberta as pessoas das suas prisões, o reino chega. Reino de justiça, de paz, de fraternidade. Meus queridos, Jesus não só salva a alma, mas a pessoa inteira. Coloque isso na mente. Coloque isso na mente. Jesus não quer salvar só a nossa alma, mas também a pessoa inteira. Lembrem-se o que aconteceu em uma das meditações da semana passada, se mal não me falha a memória, com o pobre Lázaro e o rico. O pobre Lázaro e o rico. Custava o rico compartilhar, mudar um pouco a vida sofrida daquele homem. Não custava, mas ele ficou fechado no seu quê? Egoísmo. Ele não colocou em prática o reino de Deus, que é partilha. Jesus não só salva a alma, mas a pessoa inteira. E contra essa acusação, Jesus responde com algumas intervenções, alguns ditados, poderíamos dizer assim nós. O primeiro ditado que Jesus usa é: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. A segunda intervenção, o segundo ditado de Jesus é: se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Satanás não pode estar contra si mesmo, criatura. Assim como um reino não pode estar dividido, tampouco Satanás está dividido. Porque se ele se divide, ele se autodestrói. Depois Jesus vem com a parábola do homem forte, que é muito mais armado do que ele, que guarda a casa, consegue derrotar o guarda da casa. E com esta parábola o texto quer nos dizer que Jesus veio para expulsar a Satanás. Jesus veio para expulsar a Satanás. Jesus veio para dificultar a obra de Satanás. Jesus veio para despojar a casa de Satanás. Porque Jesus é muito mais forte do que qualquer Satanás. Jesus é mais forte do que qualquer Satanás. Lembre-se disso. Saiba disso. Reze isso. E permaneça nisso. Não existe nenhum mal que possa vencer Jesus. Porque, como Jesus, ninguém. A ação de Jesus, o agir de Jesus é a dos que o seguem sempre, produzindo unidade e paz, produzindo misericórdia. Ou seja, nós que seguimos Jesus, temos que expulsar Satanás com o poder de Jesus. Quando você produz unidade, está expulsando a divisão, que é de Satanás. Quando você produz paz, você está expulsando Satanás, que procura a guerra. Quando você faz o perdão, está expulsando Satanás, que quer o ódio. Lembre-se, somos seguidores daquele que é mais forte que qualquer Satanás. Qualquer Satanás. Jesus, neste evangelho, também fala da importância da unidade. Unidade. Como está a unidade na tua casa? É verdade que na tua família existe certa divisão, não é? Tem que expulsar a divisão, meu querido.
Eu vejo muitas famílias que estão destruídas. Mas por quê? Porque Satanás se colocou no meio. O Satanás da divisão, do orgulho, da arrogância. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra casa. Nesta controvérsia, Jesus sublinha a importância da unidade, também dentro da igreja. Pela história da sociedade, do mundo, sabemos que a guerra civil destrói mais os impérios do que os ataques exteriores. Uma guerra civil, uma guerra entre cidadãos, destrói mais do que ataques que vêm de fora. O que quer dizer isto? Que às vezes a família se destrói não pelos ataques que vêm de fora, mas pela guerra que existe entre seus membros. Uma paróquia, por exemplo, se destrói pela forma como eles convivem. Usar a ação de dividir para atacar será destruído pela mesma divisão, que recairá sobre as próprias tropas. As próprias tropas. Coração dividido é um coração ferido. O corpo eucarístico, o qual comungamos, torna cada um corpo de Cristo. Nós não comungamos corpos diferentes, comungamos o mesmo corpo de Cristo. Todos recebem o mesmo corpo, nenhum mais, nem outros menos. Não é mais Jesus quem está na catedral com o bispo que quem está em uma capelinha lá no fim daquele povoado. Não. Todos recebem o mesmo Cristo, comungamos o mesmo Cristo. E quando se fala comungar, significa unidade, comum união. Nós nos unimos a Cristo Eucarístico para nos unir em Cristo a todos os homens e mulheres espalhados no mundo inteiro. A igreja é una, santa e católica. A unidade, meus queridos irmãos, é expressão do amor de Deus. A unidade na missa, por exemplo, na igreja, é a expressão e a prova mais evidente do amor. Quem estiver unido com Cristo estará também unido ao Pai. Quem está unido a Cristo jamais será causador de divisão, de desunião. Não sei se você já se reparou na igreja com Satanás. Já se reparou com Satanás? Você já falou com ele. Vou te falar uma coisa. E você deu corda a ele. Ou ele falou contigo e ele tentou te seduzir para dividir a comunidade. Para dizer, aquela mulher não presta, aquela irmã não presta, imagina, tira ela, sai dela. Que Satanás, vai-te embora, vai de retro, Satanás. Não fale mal de ninguém na comunidade, meu irmão, porque você está dando corda ao inimigo, você está destruindo a comunidade. A unidade expressa a evidência do amor, ou seja, a unidade expressa a evidência do amor. E se está dividida a comunidade, se cada um vai embora, não volta mais, é porque não existe amor nessa comunidade. Eu estou falando claro? Eu estou falando claro ou não? Por que nossas comunidades estão vazias? Por que não vem muita gente na igreja? Porque não há evidência do amor. O que há evidência é de egoísmo. Cada um quer ser destaque. Cada um quer defender o seu. Mas nós não estamos aqui para defender o individualismo. Estamos aqui para defender o que é comunitário, o que é nosso. Esta comunidade é minha. É minha ou é nossa? É nossa.
e na comunidade todos cabem. Temos que fazer evidência do amor de Cristo para destruir tudo aquilo que divide. Jamais um cristão pode ser causador de desunião, de divisão. Vamos buscar a reconciliação. No lugar de falar mal de um irmão que vai destruir a comunidade, vamos enfrentá-lo, vamos colocá-lo frente a frente. Se alguém chega a te falar mal de alguém, fala: eu vou procurar ele para reconciliar vocês. Verdade que é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil falar do irmão quando ele está ausente. Mas quando ele está presente, como você o trataria? A comunhão com Cristo é impossível sem a vivência do amor fraterno. A comunhão com Cristo é impossível sem a vivência do amor fraterno. Assim como o amor fraterno cria unidade, também a comunhão com Jesus deve criar comunhão entre os cristãos. Comungamos para quê? Para manter divididos? Para nos manter divididos? Para não falar com o irmão? Ave Maria! Lembre-se o que aconteceu com Judas, meu irmão. Ele comungou sua própria condenação. Sua própria condenação. A vida cristã, meu querido, é um combate, sabem? Lembre-se que a tua vida é um combate. E como combate tem que combater. Disse Jesus: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Jesus nos disse com estas palavras que existem dois poderes. Existem dois poderes. O poder de Deus, que é divino, e o poder de Beelzebú. O poder das guerras. O poder das guerras que matam. E o poder do reino que ressuscita. Eu sei que você hoje se reparou com o mal. Não se alegre pelo triunfo do mal, meu irmão, nenhum irmão. Não se alegre pela derrota de um irmão. Não. Isso não é de pessoa cristã, não. Nós não podemos ser violentos. Nós não podemos ser destruidores. E não podemos nos alegrar com a destruição de alguém. O poder de Beelzebú, o poder do mal, conforme o evangelho de hoje, prende as pessoas. Ou seja, prende as pessoas significa se tornam presos do poder do mal. E cria a mudez das pessoas, a lei do silêncio. Este poder faz com que as pessoas sejam incapacitadas de se comunicar com os demais e com o mundo. Quantas pessoas estão mudas na tua casa, na tua família? De repente na tua casa não, mas na tua família. Quantas pessoas estão mudas? Estão mudas na igreja. Você fala assim: mas não tem ninguém que está mudo. Observa a criatura. Todo mundo fala contigo? Você fala com todo mundo? Todo mundo te cumprimenta com aquele carinho, aquele amor? Verdade que não? São pessoas mudas. E as pessoas mudas que não te transmitem aquele carinho, aquele sorriso, são pessoas que estão com o mal. Por isso que o poder divino expulsa esse mal. Expulsa esse mal. Jesus, meus queridos, Ele cria em nós uma consciência crítica.
capacitando-nos a dialogar uns com os outros na igualdade, na fraternidade. Nós somos animais, somos humanos. E como humanos temos a capacidade de nos perdoar, de criar igualdade, de criar fraternidade, de entrar em um relacionamento com as outras pessoas, como Deus quer, como Jesus pede. O Evangelho quer nos dizer que é preciso voltarmos para Jesus, para vivermos seus ensinamentos e estarmos sempre vigilantes, sabem? Vigilantes para que o poder do mal não nos surpreenda em qualquer momento. Quantas vezes você parou de falar com tua esposa? Quantas vezes você parou de falar com teu esposo, com teus filhos? Quantas vezes teus filhos ficaram sem falar? Espírito mudo. Espírito mudo. O Evangelho de hoje nos convida a estarmos do lado de Jesus, meus irmãos. Do lado de Jesus. E não do lado do mal. Vamos pedir ao Senhor nesta noite que estamos finalizando, estamos findando. Chega a seu fim esta noite, este dia 12 de março. Primeiro, que se nos aproximarmos dele verdadeiramente, como nós decimos que acreditamos nele, que deixemos que Jesus expulse esse espírito do mal que nos afasta um dos outros. Que a gente não seja capaz, ou melhor, que a gente seja capaz de falar bem do outro, no lugar de atacá-lo, no lugar de feri-lo. Que a gente não fofoque da vida do outro, que a gente o elogie. Olha, meu irmão, esse é meu irmão, eu o amo, mas que seja de verdade, sabe? Vamos pedir ao Senhor essa graça. Isso também na tua casa, na tua família. Tem pessoas que se dedicam a destruir. Quem destrói a igreja não é Jesus, não. É o mal que nós trazemos em nossa mente, em nossos sentimentos. Lembre-se que Jesus quer expulsar o egoísmo e criar fraternidade, criar irmandade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dirigido a palavra do Pai. Que por meio desta meditação sejam expulsos todos os espíritos maus, aquilo que vai nos dividir, ou que vem para nos dividir. Enviai, Senhor, o Espírito da vida, o Espírito da reconciliação, o Espírito do perdão, para colocar em prática aqui e agora o Teu reino, que nós esperamos gozar na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que pelo Espírito de Jesus, o Espírito do amor, o Espírito do perdão, o Espírito da reconciliação, desça sobre ti, desça sobre a tua casa, desça sobre todas as pessoas que me estão ouvindo agora. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.